Olá, pessoal, boa noite. Estamos ao vivo no Facebook, também no meu YouTube, no Facebook do Fábio, do José, do Felipe, como na semana passada, na semana anterior. Aliás, na semana passada, infelizmente, tive que faltar, mas a gente tem que reunir todas as semanas. O Fábio, o José e o Felipe estiveram com vocês na semana passada, fazendo uma live de atualização sobre o coronavírus, o combate ao coronavírus em si, na área da saúde, e também, claro, as consequências econômicas que são cada vez mais perceptíveis, tanto para os gaúchos como para os brasileiros em geral. E hoje à noite a gente está com um convidado especial mais uma vez, o Dr. Eduardo Trindade, Dr. Eduardo Neubart Trindade, que é cirurgião, médico cirurgião, vice-presidente do CREMERS e hoje faz parte do comitê científico, né, que foi constituído para assessorar o governo do Estado nessa modalidade aí, né, de bandeira, enfim, para poder fazer o distanciamento controlado, como é chamado pelo governador Eduardo Leite. Mas antes de dar as boas-vindas a ele e passar a palavra para o doutor Eduardo, eu vou passar para os meus colegas parlamentares, que vão fazer também uma breve introdução aí para o assunto. Giuseppe. Boa noite, Marcel, boa noite, doutor Eduardo, obrigado por aceitar o convite, Fábio e Camusato. Nessa semana aí que nós estamos entrando, talvez na semana com mais bandeiras vermelhas do modelo criado pelo governo, de distanciamento controlado, das 20 regiões, 15 entraram em bandeira vermelha nessa semana, e depois de acatar uma das nossas sugestões, o governo do estado começou a aceitar o pedido de recurso, e foram 63 recursos entrados pelas prefeituras aí para questionar o que está acontecendo nessas bandeiras. Então, acho que esse é um momento importante da gente ainda tratar desse assunto, porque a bandeira vermelha não é brincadeira, fecha muito comércio, fecha muita coisa, dificulta muito a vida de muita gente. Então, eu acho que esse momento aqui é muito importante, eu acho que vai ser uma boa conversa aí entre nós. Essa live, boa noite pessoal, boa noite aos colegas, boa noite doutor Eduardo. Essa live, ela se insere dentro de um esforço nosso para buscar trazer um debate de forma mais ampla, né? Para além do que a gente lê nos veículos de comunicação, vê nos veículos de comunicação, é importante a gente ter percepções variadas, né? A gente sabe, inclusive, que o doutor Eduardo é um membro do comitê científico, vice-presidente do CREMERS. A gente imagina que, inclusive, na nossa audiência tenha alguns outros membros do comitê científico, e a gente até queria deixar claro que a gente está aberto a ouvir a visão de outras pessoas, para buscar dialogar, para buscar entender. Quem tiver perguntas, claro, deixe aí nos comentários para também tornar a nossa conversa o mais produtiva possível. Felipe Camusato, nosso vereador. Boa noite, Marcel, boa noite, Fábio, Giuseppe, boa noite ao nosso convidado, doutor Eduardo. É um prazer estar recebendo ele aqui no programa. Boa noite também para todo mundo que está nos assistindo. Eu já estou falando do programa, né? A gente está todo domingo aqui fazendo live, que já está virando um talk show. Mas, pessoal, é muito bacana estar falando com todos vocês. Na semana anterior nós tivemos com o Dr. Ricardo Ariel Zimmermann, na retrasada nós tivemos com o Matheus Simões, que é secretário-geral do governo de Minas, e o próprio Matheus, lá no governo Zema, né, hoje nos falar sobre um dos assuntos que nós vamos abordar hoje com o Dr. Eduardo, que é a questão do conselho, que tem aí profissionais da saúde, profissionais da iniciativa privada, sejam eles empresários, sejam eles economistas, enfim, que dão respaldo e ajudam na tomada de decisão do governador Zema. Vão poder fazer essa comparação aí. Mande suas dúvidas, suas perguntas nos comentários, tá? Não deixe também de seguir as redes sociais de todos nós aqui que estamos e acompanhar o trabalho também do Dr. Eduardo e do CREMERS, já que ele é vice-presidente. Então, boa noite e vamos lá, vamos para esse papo. Muito bem, Felipe Camusato, Fábio, José, bacana estar de novo com vocês, e está sendo muito comentado toda semana essa nossa interação, a gente demonstra, né, o alinhamento que a gente tem entre nós e também a vontade de fazer com que as pessoas possam contribuir com os nossos mandatos e mandar suas críticas, elogios, tudo que for necessário, principalmente as perguntas e questionamentos nesse momento. Doutor Eduardo, já passo direto para você, em que ainda há muitas dúvidas sobre o combate ao coronavírus, qual é a melhor saída, tanto na área econômica como na área da saúde.
mas 120 dias depois, né, 4 meses depois da OMS declarar uma pandemia, né, de importância internacional, já há muita coisa também que a gente aprendeu nesse processo. Boa noite, Eduardo. Muito boa noite, deputado Marcel, agradeço o convite. Muito boa noite, deputado Fábio Osterman, deputado José Riesgo e vereador Felipe Camozato. É um prazer, uma satisfação estar conversando com os senhores, principalmente por essa questão que se colocou, né? Tornar cada vez mais amplo o debate em relação às medidas de enfrentamento ao coronavírus, né? Ninguém sabe qual é a melhor estratégia, se definem estratégias com as informações que nós temos, né? Então, quanto mais se ampliar esse debate, quando a gente mais trouxer parlamentares, trouxer pessoas das mais diferentes áreas de conhecimento, daí sim a gente vai cada vez mais aprimorando as estratégias e cada vez mais que essas estratégias tenham os menores para-efeitos possíveis, né? A gente também não pode cair muito de um lado, querer só basear num combate único, exclusivo ao coronavírus, deixar toda a questão de lado, porque a gente sabe os reflexos econômicos que causam essas decisões de combate ao coronavírus, né? Então, realmente, eu fico uma satisfação conversar com o senhor sobre esse tema e com quem está nos assistindo, né? Mais uma vez, agradeço o convite. Muito bom, Eduardo. Se puder começar também nos dando um panorama geral, assim, do comitê científico, porque esse é o intuito maior da nossa live de hoje. Muitas pessoas se perguntam, né? O governo do estado, assim como outros governos, Brasil afora, né? O governo do estado do Rio Grande do Sul também instituiu um comitê científico, com uma série de pessoas que fazem parte, instituições também, dentre as quais o CREMERS. Você está representando o CREMERS. Aliás, pode cortar o senhor com a gente também, começou com o senhor, senão a gente vai te tratar por senhor também, a gente não vai gostar muito. Então, eu gostaria de saber qual é a função, assim, do comitê científico, qual era a ideia quando foi criado, até por ter um assento lá, e depois a gente pode entrar em aspectos mais pontuais, assim, sobre como ele funciona, porque várias perguntas chegam para nós todos os dias a respeito disso. Claro. Na verdade, o convite foi para a pessoa para participar do comitê científico, né, junto principalmente com algumas interlocuções com a secretária Arita, né? E daí foi sugerido o meu nome, esse grupo coordenado pelo secretário Lambi, aqui do Ciência e Tecnologia do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. E daí esse conselho é um órgão consultivo, né, do governador do estado, trazido uma série de questões ali para esse conselho, onde estão reitores das principais universidades gaúchas, estão um grande grupo de médicos, né? Um grande número de epidemiologistas também, de estudiosos e de universitários que se discutem alguns temas relacionados ao combate ao coronavírus, né? Mais uma vez, ele tem caráter meramente consultivo, não é um grupo executivo que se define estratégias, e é um grupo ali que se discute alguns temas relacionados ao coronavírus, né? E como é que tem sido a dinâmica dentro desse comitê científico? Se puder falar um pouco mais para a gente, já que foi um grupo constituído, né? Quem quiser entender melhor, conhecer mais, vou até botar aqui na minha live o link, mas inova.rs.gov.br, que é o site da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, /comitê científico. Lá tem o nome de todos os membros, as cartas emitidas pelo comitê. Mas como é que tem sido essa dinâmica de funcionamento, Eduardo? Essa dinâmica, desde que eu entrei, né, nesse grupo, né, esse grupo principalmente, como todas as coisas, funciona ali principalmente por esses meios eletrônicos, né, se criou um grupo de WhatsApp ali, já fez algumas reuniões que se fez por meio de videoconferência, e se discute alguns temas, como se discutiu a reabertura do comércio, como se faria a reabertura do vestuário, se discute esses temas ali nesse grupo, né? E normalmente, principalmente, é um grupo, como todos os outros, bem ativo agora por WhatsApp, aqui pelos meios eletrônicos, e já se fez algumas reuniões por videoconferência nesse grupo, né? Normalmente, quando alguém pega um tema mais afim,
faz um certo relatório sobre esse tema, e esse relatório é discutido ali entre os membros do grupo, né? Eu até ia te perguntar, doutor Eduardo, sobre essas decisões, essas discussões, assim, a gente tem recebido, e nas lives anteriores nós tratamos bastante do tema, muitas contestações sobre a coerência de algumas decisões tomadas, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual. Por exemplo, né, não se fechou a orla do Guaíba e parques da cidade durante muito tempo, porque em tese eram seguros. E agora nós fechamos. E aí o prefeito sinaliza, por exemplo, que fechou para dar o exemplo, não porque acha que agora tem risco. E aí muita gente fica revoltada, né? E ao mesmo tempo a gente tem comércio informal, ambulantes que podem trabalhar, que não são coibidos no centro de Porto Alegre, mas o comércio formal está fechado. Então, algumas dessas coisas vão aumentando o nível de tensão, muitas vezes, entre empreendedores, né, entre cidadãos, o próprio poder público. E eu queria saber até que ponto, no comitê, vocês acabam abordando, seja com opiniões pessoais, seja com pareceres técnicos, né, seja, às vezes, até com estudos e contribuições, também essas nuances da coerência das decisões. Tem alguma coisa que é feita nesse sentido também? Não, sem dúvida alguma, né? Todos nós temos a nossa opinião e, eventualmente, se expõe a opinião pessoal nesse grupo, né? E como eu falei antes, esse grupo é um grupo consultivo, né? Na verdade, ele oferece as melhores informações ao governador do estado, através de seus secretários, que passam essas decisões ao chefe do Poder Executivo, a autoridade sanitária, mais que é quem define a estratégia, né? Muitos nós temos críticas, principalmente aqui em relação a Porto Alegre, temos grandes críticas, que na verdade para algumas coisas se segue uma linha mais científica, para outras coisas se segue uma linha talvez um tanto quanto política. Nós vemos agora essa reabertura do futebol, o futebol se reabriu, outras coisas se reabrem, mas muitas vezes é colocada essas contradições científicas, vamos dizer assim, essas contradições de estratégia nesse grupo, né? E até nas minhas manifestações pessoais ali, eu sempre deixo muito bem claro as contradições, né? Nós vimos claramente, recentemente agora, uma estratégia que foi tomada de não reabertura de leitos de UTI, se decidiu, talvez por abrir um número de leitos de UTI, até Porto Alegre não abriu tantos, talvez quantos fossem possíveis, mas foi uma estratégia, não foi porque faltavam recursos humanos, como foi colocado em alguns momentos, né? Uhum. E nós deixamos muito bem claro, até como comitê científico, mas o próprio Conselho Regional de Medicina se pronunciou, recursos humanos nós temos. O que foi definido é uma estratégia ali atrás, que não se quis abrir no número que poderia ser aberto, né? Não, pois é, ótimo que tocasse nesse ponto. Justamente hoje nós estamos fechando aqui o dia com Porto Alegre tendo 220 pacientes confirmados com Covid-19 em leitos de UTI na cidade, é o recorde que nós temos no município. Ao mesmo tempo, nós temos tido aí algumas, né, eu não vou dizer acusações, mas elementos de tensão sobre declarações do prefeito ainda no mês de abril de que nós não precisaríamos de novos leitos, e depois, mais recentemente, essas acusações que foram feitas de que faltavam médicos, e ao mesmo tempo, tanto vocês se manifestaram, quanto também o CIMER se manifestou, o Dr. Marcelo Matias também, de que não foram, inclusive, as entidades médicas não foram procuradas para poder ajudar nessas parcerias e ajudar a conseguir encontrar mão de obra para esse momento. Então, assim, essas são alguns exemplos de contradição, e uma opinião pessoal que eu tenho, se tu quiser comentar, fique à vontade, é de que o Conselho Científico, ao contrário de como é em Minas Gerais, que em Minas Gerais, quando o Matheus Simões, secretário-geral do Zema, nos trouxe lá, que tem um conselho que tem não só profissionais da saúde, como também tem empresários, tem economistas que avaliam não só os impactos de saúde, mas também os socioeconômicos de cada medida. Lá o conselho do Zema, ele se reúne com bastante frequência, e as recomendações dadas, elas me parecem ter muito mais respaldo ao que se vê aqui no estado do Rio Grande do Sul. Está falando sobre o consultivo e muitas das insatisfações e críticas que vocês colocam. A mim me parece que esse conselho tem servido mais para que o governo do estado possa dizer, olha, nós temos técnicos nos assessorando, do que efetivamente para que possam ouvi-los e tomar ação a partir disso. Na verdade, agora falando na questão uma pessoal e opinião pessoal, não estou falando em nome desse comitê científico, né?
Na verdade, é isso. Várias manifestações minhas deixar bem claro. É muito mais palatável para a sociedade seguir orientações se elas estão bem claras sobre a motivação dessas decisões, né? Na verdade, tudo que vem de cima para baixo, assim, a sociedade não recebe com tanta facilidade, acaba não seguindo as suas orientações. Vide o caso dessa questão em relação à Orla, né? Então fica muito bem claro, enquanto todos esses assuntos, principalmente esses assuntos que são tanto quanto polêmicos e não são assuntos de consenso, enquanto mais forem discutidos por toda a sociedade, sempre, sem dúvida alguma, cada vez melhor, né? Não se tenha dúvida, né? E pegar expertise de todas as áreas, né? Na verdade, daí teria que questionar o governador do estado, se ele está ouvindo os economistas, se está ouvindo outros setores da sociedade civil organizada para tomar suas decisões, né? Eu, na verdade, Eduardo, até nessa semana nós tivemos uma reunião com o Hernani Polo, que é o presidente da Assembleia Legislativa, ele está fazendo... A gente, aliás, se encontrou na Assembleia, eu sei o Fábio, faz um mês e meio, 2 atrás. Aliás, passou tempo, hein? Foi início de abril, se não me engano, a gente esteve ali com o Hernani, a gente estava conversando, e nessa reunião eu externei, né, a preocupação de que parece que há 3 círculos, né? Tem um círculo mais próximo, que é o do comitê científico, que o Cremers, então, tem uma indicação, que é a sua participação, que assessora, então, esse comitê gestor de crise, que aí tem um monte de secretários, pessoal mais próximo do governador. Depois tem um segundo círculo, onde entram umas instituições, exemplo, da Assembleia Legislativa do Estado, mas também a maioria delas instituições públicas, e, por fim, um terceiro, onde aí sim entra a iniciativa privada, que seriam os representantes da indústria, do comércio, serviço e tal, do Estado do Rio Grande do Sul. Então, me parece que há uma desconexão aí e que está acabando por gerar esse abre e fecha constante, que está deixando muitas pessoas perdidas. Um monte de comentários agora nessa live está sobre isso, né? Manda fechar tudo e não abrir mais por tanto tempo, mas não me faz abrir e fechar toda hora, porque isso está me deixando muito sem perspectiva de solução no curto prazo. Fala, Fábio. E acima de todos esses, Marcel, bem colocado por ti, mas acima de todos esses tem o comitê de dados, né, que é o pessoal, a turma da planilha. É o pessoal que pauta as decisões do governo a partir dos dados, né? Mas eu, Giuseppe, e diversos outros deputados na Assembleia, a gente tem sentido esse afastamento, não só da sociedade civil, mas mesmo também da Assembleia, e tem se gerado uma insatisfação muito grande, inclusive em boa parte da base do governo, né, que são os deputados que não são de esquerda, né, são deputados que têm uma proximidade até com a agenda reformista do governo, mas que têm tido um certo desconforto em defender essas medidas do governo, e esse desconforto é crescente também pela falta de diálogo a respeito das medidas, né, e do fato de que parece, e o próprio governador veio reconhecer essa limitação e tem buscado tentar melhorar isso, que a gente acabou delegando a um conjunto de planilhas e dados e macrodados a gestão de políticas públicas que demandam uma especificidade, demandam uma sintonia fina e uma sensibilidade que precisa passar também pela perspectiva do Cremers, da Fiergs, da FEComércio, também dos sindicatos, enfim, tem que passar. Não, é importantíssimo, por óbvio, nós contarmos com a perspectiva de membros do comitê científico, por exemplo, e do comitê de dados, que eu acabei de fazer menção, que é, digamos assim, a elite do sistema de tratamento no âmbito estadual da questão do coronavírus, mas a gente não pode tomar essas decisões desconectado da realidade da população, porque isso está gerando uma sensação cada vez maior de descrédito, de insatisfação e de alienação da população dos rumos do nosso Estado. Doutor Eduardo. Não, eu acho que sem dúvida, né? Na verdade, todos esses comitês científicos, agora mais uma vez, eu não sou porta-voz desse comitê científico, nem de forma alguma sou porta-voz do governo do Estado, tenho muito minhas críticas também a essas estratégias, né? Mas realmente é bem isso, né? Se os deputados estaduais estão sentindo falta dessa interlocução, né? Porque, na verdade, as informações e todos os dados científicos são passados àqueles que tomam decisões, que tem que fazer, pegar todas essas informações e definir estratégia política, né? Nós não podemos basear nossas estratégias
ouvindo apenas um tipo de grupo ou um segmento da sociedade. Tem que ouvir todo o conjunto de segmentos da sociedade, aí reunir todas essas informações para tomar a melhor decisão, né? Sem dúvida alguma, né? Isso tem que ser feito. Deixa eu fazer um... Claro. Termine, Eduardo, por favor, desculpa, não quis interromper. Não, desculpe, José, interromper, não, mas que nem aquela vez, como se foi feito com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. O deputado Hernani Polo reuniu aquele no Fórum de Colapso Econômico e Social do Estado, pegou pessoas de diferentes áreas, setores da sociedade civil, né? Pegou deputados federais, pegou deputados estaduais, pegou a Fiergs, pegou os setores da área da medicina, setor da área da saúde, não apenas só os prestadores da área da saúde, mas também os hospitais, para ali todo o conjunto da sociedade definir quais seriam as melhores estratégias de vencer essa crise, né? Pois é, o que eu queria comentar é o seguinte, me parece que a gente está um pouco sem rumo, assim, parece que... Porque tudo que aconteceu ao longo do tempo aí, quando começou essa história de coronavírus, na primeira semana o governador já baixou um decreto autorizando os municípios a fazerem os seus decretos, aí se fechou tudo. Ali no final de março fechou tudo. Aí a ideia era que a gente ia ficar 15 dias fechado para poder ajustar o sistema de saúde, etc, etc, e depois ia se reabrir. Aí o governador, depois de muita pressão e muito incômodo e muita gente torrando o saco que não tinha como ficar o comércio fechado, anunciou o modelo de distanciamento controlado, que na verdade é uma forma bonitinha de dizer reabertura de comércio, que naquela época lá ainda se tinha dificuldades de falar isso a público, né? Que o comércio não podia ficar fechado há muito tempo porque isso gerava desemprego e as pessoas iam poder ter problemas com isso. E aí, com o distanciamento controlado, se criou essa situação que, ao meu ver, como acho que foi o Camozato que mencionou, o Marcel que mencionou, desse abre e fecha. O abre e fecha é muito ruim. E por que o abre e fecha é muito ruim, né? Tem empresas que tem produtos perecíveis, por exemplo, que compra o estoque e se o estoque ficar parado ali no período de fechamento, acaba se perdendo aquele recurso. Tem empresas que não tem como contratar pessoas nesse curto período de tempo, não sabe se tem que demitir. Tem outras empresas que, como ficaram fechadas por um tempo, naquele período que ela consegue abrir, ela tenta dar um jeito de dar fluxo, de conseguir ter mais clientes, mais pessoas, isso acaba gerando aglomeração, etc., para poder ajustar e tentar arrecadar o dinheiro que se perdeu naquela semana que ficou fechado. Então, o que parece agora? Agora chegou numa situação em que o estado inteiro entrou em bandeiras vermelhas muito por conta das alterações que o próprio governo fez no modelo de distanciamento. E agora parece que a gente vai fechar tudo de novo. Já o governador até fez, acho que foi semana passada, fez um vídeo dizendo que tinha que ficar mais 15 dias fechados, etc, etc. E aí, doutor Eduardo, onde é que eu quero chegar? Tem um telefone tocando aí, não sei onde é que está esse barulho. E aí, onde é que eu quero chegar é o seguinte, ontem ou anteontem eu vi alguns deputados da base do governo, do núcleo do governo, dizendo que o governo ia alterar a situação, que está na hora de mudar, etc., e parece que vai se reabrir. Então, por qual motivo, então, que se criou o distanciamento controlado, que fez as aberturas de comércio, depois começou os fechamentos, e agora que a gente chega numa situação onde está quase tudo em bandeira vermelha, se faz um anúncio que pode reabrir de novo sem o distanciamento? Eu não consegui entender exatamente aquilo. Eu queria ver o que vocês estão debatendo isso no comitê, porque o meu grande problema com isso é que, às vezes, esses comitês me parece que é um grande grupão, que as pessoas mandam ali, conversam, fazem reuniões e tal, e não se decide nada, e não faz nada e fica por isso mesmo. E quem acaba decidindo as coisas é a vontade do gestor. Eu queria ver o que está acontecendo aí. Vocês têm alguma perspectiva de que vai fechar mais, vai abrir mais, vai mudar o distanciamento, não vai mudar o distanciamento? Tem alguma ideia aí? Na verdade, uma das grandes críticas, daí falando aquela questão da opinião pessoal, tá? Esse modelo de bandeiras acaba engessando um pouco a nossa estratégia, porque no momento chegou um percentual de ocupação de leite UTI, tem que fechar tudo, porque está no bandeira vermelha, seja bandeira preta, ou passa para a bandeira laranja. Isso é uma das grandes críticas, é esse modelo que foi tão... se bateu tanta palma no início desse modelo das bandeiras, esse modelo acaba engessando todos nós agora. Porque agora o que acontece? Chegou uma ocupação X, essa ocupação X que a gente vai ler no papel, olha, agora tem que fechar tudo, e realmente ninguém sabe a que caminho vamos seguir, porque está todo mundo especulando muito. Nós vamos ter tanto número de mortes. Qual é as grandes críticas agora? Mais uma vez, Eduardo falando como médico. Se baseou todas as estratégias do governo do estado aqui, e até estratégias nacionais, foram baseadas naqueles estudos do Imperial College, que eram curvas, nós vamos ter tantas mortes até tal data. Só que, na verdade, eram baseados no empirismo total. Não tinha estratégia nenhuma naquilo. Na verdade,
alguém quis publicar vários artigos e pegou aquela estratégia. Então, por isso, para ficar muito claro, não foi a aval da classe média que deu para esse fechamento de bandeiras e para esse abre e fecha realmente da economia, né? Isso foi uma decisão, mais uma vez eu coloco isso aqui, foi uma decisão estratégica do gestor e da autoridade sanitária máxima aqui no Estado, que é o governador do Estado. Mas, então, doutor, o governador do Estado definiu essa estratégia. Desculpe interromper, é que a pergunta que me surge é a seguinte: você falou antes que, eu sei que você tá com gente aí, mas tudo certo, né? Tudo certo. Me surge é a seguinte: você falou antes, tem um grupo de WhatsApp, se reúne algumas vezes, videoconferência e tal, mas, enfim, de ciência todos nós entendemos um tanto, né? Enfim, eu tenho mestrado, o Fábio tem também, José, o Felipe também, a academia, dão palestras, etc. A gente, de alguma coisa, entende. E a gente sabe que para ter algo científico, o governador sempre fala que se precisa de ciência, né? O próprio comitê ele precisa ter planejamento, precisa ter método, né? Pelo menos assim eu entendo, né? Quando o governador diz que baseia na ciência, científico, eu imagino periódicas, debater discussões dos membros, debater um processo decisório para levar a opinião do governador. É assim que funciona o comitê científico? Não. Perfeito. Isso, na verdade, tem que ser. Eu até acredito que o governador tem que ser questionado e responder sobre essas coisas, como estão se baseando suas decisões, né? Para ficar muito bem claro, nós encontramos respaldo científico, nós encontramos evidências para qualquer decisão. Mesmo para a decisão aqui, o Ariel Zimmer deve ter colocado a opinião dele, deve ter colocado as evidências de baseadas em estratégias que o fechamento não é necessário. Tem defensores que têm que fazer esse fechamento e tem que fazer esse lockdown, por isso nós encontramos evidências para qualquer uma das decisões que foram tomadas, né? Mas daí cabe ao gestor pegar as informações, tomar decisões que ele acha adequadas, conversando com o maior número de integrantes da sociedade possível, né? Então, realmente, isso tem que ficar claro. Se, eventualmente, está se achando que não está se havendo essa discussão, né? Mas, na verdade, eu, como membro, não estou participando da decisão e, como executivo, a decisão tem que ser o fechamento, não, eu acho que não tem que ser o fechamento. Essa é uma decisão do governo. Faz parte do comitê. O comitê tem reuniões periódicas, tem processo decisório, tem alguém que leva as informações numa reunião, seja videoconferência, presencial, e diz, esses são alguns rumos, vamos decidir aqui o que tomar, ou você não faz parte disso, talvez tenha, mas não sabe, só para entender melhor como funciona, porque nós estamos no escuro mesmo também. A gente só ouve a live do governador. Mas como funciona o comitê científico, a gente só sabe de ouvir dizer. E até é preocupante como deputado dizer isso nessa realidade. A gente ouve pelas falas do governador, do prefeito, não tem ciência sem ciência. Mas o comitê, ele tem planejamento, tem método, tem processo decisório. Você, como membro, você vê isso acontecendo? Perfeito. Mais uma vez, só para ficar claro, até porque talvez outros membros do comitê, secretários, participando do grupo, falando como membro do comitê científico, né? Esse grupo, coordenado pelo secretário Lambe da Ciência e Tecnologia do Estado, traz alguns temas que são discutidos nesse grupo de WhatsApp e, eventualmente, se marcam reuniões por videoconferência nesse grupo, né? Não é uma periodicidade, não tem uma certa cronicidade. Olha, tem reunião toda segunda-feira, às 7h30 da manhã, vai se discutir algum assunto nesse grupo, né? Esse grupo é marcado algumas reuniões, não tem uma periodicidade bem estabelecida, ou se tem ata dessas reuniões, esse tipo de coisa, não se tem isso, né? Nesse grupo até já teve umas 3, 4 reuniões, mas não é uma coisa previamente estabelecida, uma cronicidade. Olha, toda segunda-feira, às 8 horas, tem reunião. Se essa era a pergunta que tinha me feito, né? Porque faz 120 dias, né? Falar em 4 reuniões apenas me parece pouco. Não me lembro se eram 4, já teve um número de reuniões, eu não saberia te dizer, mas o grupo é em torno desse número, né? Certo. Eu até aproveitar um gancho que o Eduardo colocou aqui sobre as divergências médicas também se tem dos chamados consensos científicos. Conforme a gente vem acompanhando esse debate sobre a pandemia e sobre os diferentes consensos e teses, uma coisa que a gente conseguiu aprender enquanto leigo, eu me considero obviamente leigo no assunto, é que o consenso científico dificilmente ele é estabelecido, justamente porque existem diferentes correntes de pensamento, diferentes estudos, e tudo é muito recente com relação à própria pandemia da Covid.
Mas, dada essa incerteza, né, dado justamente essa dificuldade de consensos e havendo um conselho a qual o governo do estado recorre, e diante desse debate, por exemplo, polêmico, sobre tratamentos precoces, medicamentos, tudo mais, te pergunto, e até na condição de médico, não seria um dever da própria Secretaria de Saúde do Estado propor ou conduzir ensaios clínicos randomizados ou junto a universidades, avaliando justamente esses tipos de atendimentos precoces, de medicamentos, para que nós, enquanto Estado do Rio Grande do Sul, não dependêssemos também de terceiros e pudéssemos formar as nossas convicções e respaldar dentro de um estudo nosso também, com o nosso corpo técnico, clínico, universitário, assim como a gente já está fazendo com a própria UFPEL na pesquisa feita junto lá com que o Pedro Halal, o reitor da universidade, vira e mexe, está na imprensa repercutindo. O que tu acha sobre isso, Eduardo? Não, sem dúvida alguma, né? A produção de conhecimento é uma necessidade. O Estado do Rio Grande do Sul tem condições de produzir esse conhecimento, né? Na verdade, não existe consenso nem no meio médico sobre tratamento precoce ou não, então certamente isso tem que ser discutido e não deve ser cerceado nenhum tipo de discussão científica e discussão técnica, né? Certamente a gente poderia fazer ensaios clínicos aqui, fazer o teste sobre essas medicações aqui, e sem dúvida alguma isso deve ser cada vez mais estimulado, né? Nós sem dúvida temos capacidade técnica para fazer isso, né? E na verdade até para surgir os conselhos ser locais, e nós não temos que ficar todo o tempo exportando as coisas de fora, né? Isso sem dúvida alguma é necessário, né? Aproveitando o tema da questão da pesquisa que o próprio Felipe trouxe, como é que ficou definido isso, essa pesquisa que a UFPEL está fazendo, a metodologia, isso tudo também passou pelo comitê, como é que foram definidos os próximos passos, se você tem conhecimento sobre isso, doutor? Na verdade, esse protocolo foi estabelecido lá pela Universidade Federal de Pelotas, o reitor Pedro Halal já várias vezes já apresentou esse protocolo e sobre os vários estágios dessa pesquisa, né? Na verdade, reitor Pedro Halal, que inclusive acompanha nossas lives, estava presente na última live aí. Um grande abraço para ele se estiver acompanhando. Mas esse questionamento e como esse protocolo foi definido, se não me falha a memória, foi definido entre o governador do Estado, Secretaria Estadual da Saúde e entre a Secretaria Estadual da Saúde, né? Questão de prevalência, como estabelecer as bandeiras, né? Mais uma vez, até para ficar claro para quem está nos assistindo, não sou porta-voz do governo, não falo em nome do Poder Executivo, sou, na verdade, um médico, faço parte como médico do comitê científico, né? Estou na condição de vice-presidente do Conselho Regional de Medicina, né? Só para a pessoa não se confundir e ficar achando, estou defendendo a estratégia do governo do Estado de forma alguma, né? A gente está te entrevistando aqui na pessoa física. A gente está te entrevistando. Está aberta a nossa... Está aberta só para outros... Só para ficar claro, quem está nos assistindo, que não estou defendendo a estratégia do governo do Estado. Tenho minhas críticas, tanto quanto vocês, em relação a essas estratégias, né? Deixa eu pegar esse gancho, então, Marcel. Eduardo, obviamente a gente sabe que tu está aqui na pessoa física, tu não está representando nem o comitê científico e nem o CREMERS, mas é impossível dissociar a tua figura também das tuas experiências, né? Como uma pessoa que tem vivenciado o comitê científico, apesar de não ser especificamente a tua área de atuação, o enfrentamento do coronavírus, tu é médico num dos hospitais que tem sido um dos centros de excelência no combate e no enfrentamento ao coronavírus aqui, né? Que é o Clínicas. E também tu é atualmente vice-presidente, era o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Então, diante de toda essa vivência e toda essa experiência, quais são as principais medidas que hoje tu tens críticas em relação ao que vem sendo feito no Rio Grande do Sul e que tu acha que poderia melhorar? Porque acho que é bacana a gente buscar também ter essa visão propositiva aqui, né? Na verdade, se a gente for ver fazer uma análise retrospectiva, é como se criticou muito no início, me posicionei em relação a esse fechamento muito precoce que foi feito no Rio Grande do Sul, realmente teve uma repercussão econômica nefasta, tanto que nós estamos vendo agora, né? Na verdade, muita gente que tem um protagonismo em relação a essas decisões sobre o fechamento do comércio, fechamento das atividades econômicas,
e a não circulação de pessoas, e na verdade se viu, e que era uma das preocupações em relação à estratégia, que se fosse adotada de forma muito precoce, o Estado, como todos nós, não teríamos fôlego para aguentar muito tempo, e o que é o que está se vendo, né? Na verdade, mesmo sendo médico, nós não podemos deixar de ver os reflexos econômicos das decisões. Talvez o que acontece? A partir do momento que a gente ingessa muito ponto de vista econômico, até a nossa capacidade assistencial ali adiante é afetada, né? Na verdade, o que se vê? Já se viu muitos hospitais, esses hospitais públicos não estatais, como não estão conseguindo receber dinheiro, acabam tendo que demitir funcionários, e o que acaba acontecendo com isso? Não é nem pela visão pura e simples, só da questão do lucro, que muita gente critica, mas sim que a questão dali adiante, esses hospitais não vão conseguir nem manter a sua capacidade de atendimento, né? Então, por isso que nós temos um pouco de críticas a essas questões de fechamento das atividades econômicas, porque ali adiante, talvez, se a gente não conseguir fazer a economia se movimentar, a gente nem vai conseguir manter o nosso atendimento adequado, seja o coronavírus, seja as outras doenças, né? E para uma estratégia que, mais uma vez, a gente reforça. É uma estratégia, a gente não sabe se a estratégia é a correta de todos, se vai ter os reflexos que a gente imagina, né? Só retomando a questão também do tratamento precoce, Eduardo, a gente teve também, durante a live com o Ricardo Zimmermann, a gente trouxe a posição dos Simers, que tinha sido manifesta no programa de rádio, que eu estava junto com ele, na Rádio Guaíba, nós estivemos em debate sobre o assunto, e o Simers se posicionou pela liberdade do médico, junto com o seu paciente, determinar qual o tratamento e ter, portanto, disponível a medicação na medida do tratamento decidido pelo médico, o que facilitaria, no caso da opção do tratamento precoce, com os medicamentos que estão sendo bastante discutidos, seja ele a hidroxicloroquina, a azitromicina, a prednisona e por aí vai. Como é que vocês, e não só o Cremers, eu sei que tu não fala em nome da entidade nesse momento, mas como é que tu enxergas isso, essa questão da liberdade do médico também e da disponibilidade desses medicamentos, já que uma linha de defesa daqueles médicos que acham que esses medicamentos são importantes é que justamente você está evitando complicações de internações, reduzindo o dano econômico no caso de serem eficazes. Então, o custo do erro de não serem eficazes, ele é muito baixo perto do potencial benefício. Então, como é que tu equacionaria isso? Qual é a tua opinião sobre isso? Até, Camus, podemos falar institucionalmente, porque isso, tanto o Conselho Regional quanto o Conselho Federal, como a própria legislação brasileira, é muito claro, né? O médico tem autonomia sobre a sua prescrição. Ele não na verdade, ele tem autonomia, se eventualmente achar adequado prescrever hidroxicloroquina, se ele achar adequado prescrever vitamina D, se ele achar adequado prescrever azitromicina, ele tem a liberdade para prescrever medicações que achar adequado para a prescrição para o seu paciente. Eventualmente, até mesmo medicações que não têm o seu benefício comprovado e que são medicações que a gente fala que é o seu uso off-label, né? Então, o que se defende é isso, que o médico tenha autonomia e tenha liberdade na sua prescrição. E os medicamentos estão disponíveis para os médicos? Estão disponíveis para os médicos, e nós defendemos isso, né? Não pode haver uma certa restrição, ou de uma mesma forma dizer assim, não, nós vamos liberar a medicação, só que essa medicação chega na farmácia e não se encontra, né? Então, eles têm essa liberdade, eles têm autonomia para prescrever o que achar adequado para o seu paciente, né? Perfeito, obrigado. Posso mudar um pouco de assunto aí? Uma coisa que a gente tem questionado muito, doutor Eduardo, a gente está bem incomodado, foi a pergunta que eu trouxe anteriormente, que é essa questão da abertura e fechamento de comércio como se fosse algo que dá para fazer sem consequências, né? Manda fechar o comércio, fica sem trabalhar 2 semanas e está resolvido e não tem problema, como se as pessoas não fossem ser demitidas e como se isso não fosse acarretar em problemas graves e até aumento de mortalidade em últimos casos, levando as últimas consequências. Uma pergunta que eu levo é o seguinte: quando se criou esse modelo de distanciamento controlado, comitê científico, dados, etc., se vendeu como se fosse a solução científica que não vai ter interferência política, a imprensa falou que não vai ter interferência política, vão ser os dados que vão guiar, etc., etc. Até saiu na Rosane de Oliveira que se o governador mudasse o sistema de bandeiras no meio, ele ia estar cedendo à política, à pressão política, etc., um monte de coisa. O que eu vejo agora? Agora a gente chegou, e o senhor mesmo mencionou, numa situação onde a gente está apertando o cerco nos comércios, está se fechando mais ainda os comércios, bandeira vermelha para tudo que é lado, e ao mesmo tempo o governo anuncia a volta do futebol.
Eu queria entender, assim, será que é coerente fazer isso? Será que dá para voltar uma coisa sem voltar outra? Porque a minha opinião aqui não é que tem que fechar o futebol. A minha opinião aqui é que, pô, se dá para abrir o futebol, o comércio também tinha que ter um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de liberdade. Como é que é? Perfeito. O que é mais prioritário? Pois é, o que é mais prioritário, exatamente. Então, a minha pergunta é a seguinte, será que não é incoerente isso? Será que o governo não está levando em consideração a política e não a questão dos dados e dos números e das evidências, como eles venderam que eu fazer? Não, concordo 100% contigo, realmente isso é um questionamento que fica para todos, né? Na verdade, o que o governo definiu com esse fechamento do comércio é uma estratégia, que é a pura responsabilidade do governo. E, na verdade, quando a gente vê uma certa flexibilização política para outras decisões, cai por terra essa tese, não, que as nossas decisões são únicas e exclusivamente científicas, né? Na verdade, talvez não são, porque se o futebol agora foi liberado, realmente concordo contigo, e realmente essa ingerência, supostamente, que não teria, está ocorrendo, né? E, na verdade, mais uma vez, não é uma decisão, não é unanimidade de todos os estudiosos, todos os cientistas, que tem que ter esse fechamento periódico das atividades econômicas, né? Pois é, porque aí fica num abre e fecha, o comércio vai sendo sugado. 100%. E daí cai por terra um pouco que essas decisões são só baseadas em evidências científicas. Não, elas não são. Elas são baseadas em evidências científicas para algumas coisas e para outras não. Uma das grandes críticas que eu fiz tanto abertamente, tanto para o governador e quanto para o prefeito de Porto Alegre é essa. O supermercado pode vender edredom, correto? Só que daí a dona Maria, que só vende edredom, ela não pode abrir a loja dela. Tu sabe que eu vi situações onde lacraram a parte não essencial dos mercados, porque é um absurdo que virou daí. Aí o mercado tinha uma parte lacrada, podia vender só alimentos. O critério, então, não foi das decisões, não foram exclusivamente daquela estratégia científica. Eles pegaram na equação outras questões, e mais uma vez eu coloco, quando se tomou essas decisões por não foi bem um lockdown, esse fechamento de atividades econômicas, de evitar a circulação, foi uma estratégia científica. A gente poderia ter outras estratégias para ser definidas também. E nessa questão do comércio ficou muito bem claro que se colocou na equação questões políticas, nada a ver com questões biológicas, né? Ou a questão dos comércios que fecharam, lacraram a parte dos edredons, é porque o vírus não transmite em edredom, Giuseppe. Tu que está por fora. Isso é uma das críticas também. As atividades essenciais podiam ficar abertas, atividades que, segundo critérios de alguns, não eram essenciais, tinham que ficar fechadas. Então, as pessoas não se contaminavam naquelas atividades essenciais. Concordo também com você. E daí é muito mais fácil fazer um regramento único para todos que fazer, regramento exclusivo para uns, esse tu vai ter que fechar e esse vai manter aberto, né? Na verdade, não é a lei tem que valer para todos. Não é para os amigos tudo, para os inimigos a lei, né? Só fazer um registro aí na mesma linha do que o Eduardo vinha falando, criticando o fechamento precoce, para verem como as nossas lives aqui têm sido bem assistidas. Nosso convidado da semana passada, o Dr. Ricardo Ariel Zimmermann, está comentando aqui ativamente, dizendo que foi a pior política pública de todas a gente ter feito esse fechamento tão cedo e chegar 100 dias depois, agora estamos prestes a fechar 120 dias no dia 19, e chegamos com uma porcentagem da população mínima imunizada e o Rio Grande do Sul com uma perda econômica imensa, como a gente está, né? Inclusive no setor de saúde, como bem disse o Eduardo. Doutor Eduardo, aproveitar e perguntar para você até aí, tá um dos comentários do Ricardo está aí na tela. Eu queria saber sobre o Premers, né, a proposição de médico, o próprio Premers, a preocupação que vocês têm sobre diagnósticos que não estão sendo feitos de câncer e outros problemas à saúde das pessoas decorrentes dessa falta de acesso, né, a hospitais, enfim, em virtude do fato de que as pessoas estão em casa. Vocês estão preocupados com isso, doutor? Não, isso é uma das grandes preocupações, até lá em abril, logo que nós conversamos aquela vez na Assembleia, foi uma das nossas grandes preocupações. Por isso, o que nós estamos vendo aqui? As pessoas não estão procurando as emergências, não estão procurando os hospitais, então está tendo um agravamento das doenças, né? Teve estudos agora da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica que estabeleceu, mais ou menos, não se fez 50 mil diagnósticos de câncer no Brasil nesse período. O que vai acontecer? Esses pacientes agora vão ficar sem diagnóstico, a doença deles vai evoluir.
quando se vai fazer o diagnóstico, essa doença vai estar mais evoluída, vai estar mais grave, e o nosso sistema, que já é um sistema que trabalha praticamente no limite, a gente vai ter, por exemplo, os casos de setembro, os casos de outubro, e vai estar tendo que atender os casos de maio, junho e julho, por exemplo. Então, realmente, é uma da grande preocupação. Claro, uma terceira onda, que vamos dizer assim, em termos de saúde pública, que vai ser muito grave, é essa questão. A gente vai ter milhares de casos que não foram diagnosticados e nós vamos ter que atender. E um sistema, que o senhor sabe melhor do que eu, é um sistema que já trabalha no limite, né? A nossa capacidade estrutural já está no limite. E outra coisa, 70% das cirurgias eletivas não estão sendo feitas, estão sendo desmarcadas ou remarcadas para o segundo período. E aí, esses pacientes que ficarem cada vez mais graves, como é que vai ser feito? Então, realmente, isso é uma das grandes preocupações. Porto Alegre, mesmo no Rio Grande do Sul, tem um sistema certamente esgotado em termos de saúde pública para o atendimento. Então, realmente, vai ser problemático esse período de pós-pandemia, vamos dizer assim, para atender esse grande contingente de pessoas com nossa capacidade, que a gente sabe que é limitada, né? Muita gente fazendo pergunta aqui, doutor, não sei até qual é o teu tempo, a gente já está, normalmente faz uma hora de live, já foram 50 minutos, não sei, aliás, 45, a gente entrou 5 atrasado, não sei tua disponibilidade, mas a gente vai fazendo pergunta, qualquer coisa nos avisa ali no chat. Não, fique à vontade. Tá. E aqui o Leonardo está perguntando qual o controle desse estudo sobre lockdown durante essa pandemia para saber se isso realmente funciona. Se pudesse falar um pouco sobre isso, eu sei que você acompanha também a experiência internacional que está acontecendo lá fora, e fazer uma abordagem também sobre o que o comitê científico, você como membro, né, o que o comitê científico teve de acesso a esse estudo da UFPEL, a forma como está sendo feito, está tudo sendo feito de acordo com o que se espera do projeto científico, para realmente evitar que a gente tenha um agravamento da situação, doutor. Só para colocar e responder umas perguntas ali que surgiram no chat ali. Olha, não tenho nada de comunista, até pelo contrário, sou uma pessoa de formação extremamente liberal e defendo essas ideias liberais. O Fábio Osterman aqui sabe muito bem Mas disso. que barbaridade! Até tu virou comunista, Eduardo. Até eu comunista. Mais um comunista. Talvez mais um comunista. Todo mundo aqui já foi chamado de comunista por algum se alguém aqui não foi, tá errado. Duas certezas da vida moderna de redes sociais é que uma hora tu vai ser chamado de comunista e outra hora alguém vai ter que desativar teu perfil porque tu faleceu. Essas são as duas certezas. Mas não tenho nada de comunista, sou inclusive muito mais pro lado liberal do que pro lado de comunista, de alguma coisa de esquerda. Mas, de qualquer forma, é por isso. Qual é uma das grandes críticas que eu faço como médico, como estudioso da área? Na verdade, muitas das premissas, muitos estudos iniciais que surgiram em relação ao combate, ao enfrentamento do coronavírus, foram baseados em premissas equivocadas, né? Infelizmente, aqueles estudos do Imperial College foram baseados no ponto zero, que ninguém existia, porque é uma doença nova. Eles estabeleceram ponto zeros, inclusive conseguiam fazer estimativas do número de mortes, né? Então, por isso que nossa grande crítica a essas estratégias compradas do exterior, né? Claro, nós temos que aprender com os erros do exterior, nós temos que aprender com as experiências usadas lá fora, mas nós temos que adequar essas experiências às nossas realidades ao definir estratégias, né? E, na verdade, não é que ao criticar o governo, ao criticar as políticas públicas, nós queremos que tenha, na verdade, uma correção de rumo, porque, na verdade, isso está impactando a todos nós, né? E não só um setor. Então, isso que eu gostaria de deixar muito claro, né? Não está dando pura e simples um aval para a estratégia. Todos nós aqui, nós estamos discutindo aí qual a melhor estratégia de enfrentamento, né? E, na verdade, nós estamos vendo que talvez essas estão sendo tomadas agora não são, talvez, as melhores, que os impactos estão sendo muito grandes para todo mundo, né? Eduardo, uma pergunta que chegou bastante no chat também, e nos consultam bastante em termos de como legislativo, né? O que nós, legislativos, podemos fazer nessa situação, e a gente respondeu isso na semana passada, sobre os limites de atuação, mas eu queria fazer essa pergunta para ti, enquanto médico também, enquanto representante de instituição. Diante das circunstâncias, assim, com discordâncias pontuais, com algumas divergências sobre práticas, ações, decisões, como é que o CREMERS consegue agir, até onde ele consegue realmente atuar, e
quais seriam aí oportunidades em que a sociedade, quem está nos assistindo aqui, conseguiria eventualmente colaborar para que a gente pudesse tomar rumos mais adequados na condução da pandemia? Eu acho que esses fóruns multilaterais que são feitos, né, como a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul fez, convocando o Conselho Regional de Medicina, convocando ordens de advogados do Brasil, convocando a Fiergs, convocando a Federação, convocando a CDL, realmente esses fóruns são muito importantes para conseguir fazer, de certa forma, uma pressão ou conseguir apontar eventuais modificações de rumo da estratégia, né? E, sem dúvida alguma, esses fóruns, o comitê, de certa forma, até o comitê científico, desde que se fala, que eu faço parte, o próprio comitê que faz o estadual, que faz parte lá, Ministério Público, que faz parte do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça, apontar eventuais necessidades de correção de rumo dos chefes do Poder Executivo, seja ele municipal ou estadual, para definir qual a melhor estratégia, né? Deixa eu voltar, que eu estava entretido no chat, deixa eu ver onde é que eu estou aprendendo ainda a mudar aqui o pessoal. Fábio Osterman. Desculpa, pensei que você queria fazer uma pergunta, Fábio. Não. A gente está já com 50 minutos aí de live. A gente queria também agradecer a tua participação e interesse em estar com a gente hoje à noite aqui. Eu queria voltar só à questão aí que muita gente está falando, dessa questão dos medicamentos, né? Se transformou em uma questão absolutamente política, infelizmente, para muita gente, né? Como é que vocês estão vendo, assim, como médicos, essa discussão da hidroxicloroquina, da ivermectina? Você já falou um pouco antes, mas se pudesse explorar um pouco mais esse assunto, tem muita gente falando isso agora há pouco. Na verdade, se criou uma celeuma muito grande, está se gastando uma energia desnecessária num assunto que é um tanto quanto... Nesse momento, assim, claro, tem que se discutir esse assunto, mas deixa a questão dos tratamentos para os técnicos, né? Na verdade, isso virou um assunto de mesa de bar, de roda de cafezinho, agora mesa de bar nem está acontecendo, de mesa de bar virtual, assim. Essa questão que o taxista está discutindo qual é o melhor tratamento em relação ao coronavírus, né? Então, se politizou tanto essa discussão que, na verdade, não se está conseguindo objetivo nenhum. Na verdade, está muito bem claro. Os médicos que acharem necessário prescrever para os seus pacientes, prescrevam essas medicações. Só que, infelizmente, a gente não pode achar que isso realmente a sociedade está segura que a gente encontrou o tratamento para o coronavírus. Na verdade, tem que ser uso estimulado, tem que ser uso cada vez mais pesquisado para ver se ele se comprova realmente e se torna uma bala de prata em relação ao coronavírus, que até o momento a gente não tem essa relação a essa bala de prata em relação ao coronavírus, né? Na verdade, tomara que isso venha se provar que seja o tratamento mais efetivo e eficaz, só que, na verdade, nós não temos essa prova até o presente momento, né? Nós temos muitas evidências contraditórias, dizendo que para um lado e para o outro. Então, por isso, quem achar necessário, procure seu médico, questione seu médico sobre essa medicação, mas a gente não pode também trazer tanta emoção para essa discussão. A gente tem que manter uma razão nessa discussão, né? Não podemos a emoção vencer a razão. Então, a razão é a medida que vai trazer a cura para o coronavírus. Infelizmente, não parece ser, né? Mas, realmente, eu não estou querendo desestimular ou estimular o uso, né? O uso tem que ser extremamente criterioso, mas nós temos que continuar pesquisando talvez a melhor vacina ou o tratamento efetivo para isso. Vai lá, Camozzato. Não, até nesse gancho, Eduardo, a gente falou antes dos medicamentos, mas muita gente acabou replicando aqui de que nos hospitais, possivelmente, os medicamentos estão disponíveis, mas que em muitos postos de saúde, UPAs, enfim, eles não estariam na rede pública, portanto, teria essa falta. Não sei se tu sabe de alguma coisa sobre isso, se tem essa informação. Na verdade, não. Na verdade, nós estamos fazendo até uma certa busca ativa para isso, para essas medicações estarem disponíveis nas farmácias, né? Na verdade, não podemos estabelecer, mais ou menos, colocar isso dentro, dizendo que isso é a segurança, que isso é a salvação para a população, para vender uma falsa sensação de segurança, porque não é. Só que também nós não podemos cercear a liberdade de quem quer usar as medicações.
essas medicações chegar com a receita, as medicações devem ser encontradas. E, na verdade, não se tem relatos, a não ser casos pontuais e a questão de falta dessas medicações, né? Teve logo no início a hidroxicloroquina, quando houve uma busca incessante, na verdade, daí se esgotou praticamente as reservas das farmácias, né? E o último ponto, até para a gente encaminhar, para não passar muito do nosso tempo, a gente comentou bastante em lives anteriores, Eduardo, sobre a questão das escolas e das crianças. A gente sabe como é importante, especialmente crianças menores que não conseguem ficar sozinhas em casa, que elas acabam muitas vezes ou comprometendo os pais que precisam sair para trabalhar, e eles acabam se prejudicando com a criança, ou eles acabam achando, às vezes, um avô, uma avó, ou mesmo algum outro amigo, às vezes até pessoas aposentadas que recebem essas crianças para cuidar delas enquanto eles vão trabalhar. O que acaba colocando, inclusive, essas pessoas que estão em grupo de risco, justamente com crianças que estão circulando, às vezes, porque o pai vai trabalhar, volta, contamina a criança contamina aquele idoso. Como é que tu enxerga isso, já que desde o primeiro momento nós tivemos a decretação do fechamento de escolas e de lá para cá nós não temos nem perspectiva de retorno? Na verdade, são duas coisas. Você achava que essa carga viral das crianças, que as crianças seriam mais assintomáticas que os adultos, teriam uma carga viral maior e seriam colocadas bem, quem iriam cuidar dessas crianças? Principalmente aquelas pessoas do grupo de risco que não estariam mais trabalhando, né? Então, na verdade, essa foi uma preocupação muito grande e principalmente pegando, mais uma vez, daí sim, pegando exemplos de fora, por exemplo, na Inglaterra se viu que o fechamento das escolas primárias e do maternal, muito daquelas pessoas que iriam, dos profissionais da saúde que iam atender, dos médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, iam acabar não conseguindo trabalhar porque não tinham com quem deixar as crianças. Então, por isso que essas estratégias, muito querer tomar essas decisões, que a gente chama a mão militar, assim, vamos fechar tudo, porque certo mostrar um certo protagonismo político desnecessário acaba impactando até na capacidade existencial das pessoas, né? Não só na capacidade econômica, as pessoas não podem trabalhar, mas se mostra até impacto que as pessoas não vão conseguir ir lá prestar um atendimento porque não estão com quem deixar suas crianças. E além de uma questão que os senhores, parlamentares, sabem melhor do que eu, vai aumentar mais ainda aquele distanciamento que o pessoal de esquerda fala entre pobres e ricos, né? Porque o pobre sofre muito mais com a escola fechada do que, eventualmente, uma criança com mais condições econômicas, né? Então, realmente, essas estratégias aqui, é aquela coisa que eu já coloquei até esses dias, até nas minhas redes sociais. Quem tem muitas certezas em relação a como combater o coronavírus, certamente vai estar errado. E quem quer tomar as decisões, não, vamos fechar tudo, entendeu? Ou vamos abrir tudo também. Então, tem que ter muito cuidado tomar essas medidas assim, muito fortes, tanto para um lado quanto para o outro. Doutor Eduardo, eu tive que sair correndo aqui, que acabar ia derrubar todo mundo aqui, porque estava ficando sem bateria. Veio o aviso na tela aqui. Desculpa a correria, fui correndo lá no meu quarto buscar o carregador. Doutor Eduardo, sim, estou muito satisfeito com a tua postura, com a forma como está colocando toda a questão em relação ao coronavírus, mas agora eu estava refletindo, porque a gente vai lendo os comentários, a gente vai desviando do assunto principal que a gente propôs, né? E eu vou te dizer, assim, que sobre o comitê científico, até eu estou um tanto decepcionado pelo funcionamento, pelo menos pelo que a gente entendeu aqui, né? Porque tem 120 dias. Que eu saiba, são 50, 60 pessoas pelo site do Estado. Né? Você é membro do comitê, repetiu várias vezes, você não fala em comitê, nem em nome do governo, e tem críticas em relação às atitudes tomadas. Né? Assim como certamente propôs soluções, como você já trouxe algumas aqui. A minha preocupação é a seguinte, e está aberto o espaço aqui, com certeza o José e o Felipe concordam, o próprio secretário do ISLAM, ou qualquer outro membro do comitê que queira participar e conversar com a gente, está totalmente disponível aqui. O espaço para a gente fazer uma segunda conversa. Mas me decepcionou um pouco saber assim, que, pelo que eu percebi, né, não tem regularidade de reuniões, não tem um processo decisório bem definido, não dá para... Imagina, nós que somos deputados, a gente tem pouca informação, se alguém está de dentro do comitê, parece que é um grupão de WhatsApp, mas não vejo muita coisa, mas desculpas, eu estou sendo até meio direto, grosseiro quase nas palavras, não é minha intenção, mas
para ser toda essa questão de baseada em ciência, num comitê científico que analisa dados, que traz todos os critérios e que semanalmente impacta em mudança um processo decisório bem definido, não me parece que seja algo assim tão bem pensado, estruturado como se faz crer. Então, minha pergunta, assim, mais objetiva, até para ser propositivo, doutor Eduardo, o que você daria de sugestão para aprimorar esse comitê, ou existe uma forma de aprimorar? Quais são as... Porque não me parece mesmo, da forma como ele está funcionando, que as tuas contribuições mesmo têm sido ouvidas como poderiam ser, no sentido de representar também a classe médica que você representa. Sobre essas questões do comitê, eu não quero nem ser injusto com meus colegas do comitê científico, né? Até sugiro, será que eu posso propor aqui, convidar até o nosso coordenador do comitê, o secretário Luiz Lame, para falar com mais propriedade e para, de repente eu estou sendo injusto em algumas coisas, até por eventualmente não saber e por não ter uma participação mais assídua, né? Mas certamente, daí eu acho que não em relação só ao comitê, mas em relação ao todo o governo do Estado e aos os poderes executivos municipais também, ter uma conversa maior com todos os segmentos da sociedade, né? Porque, de repente, eu ouvi aqui, estão 2 deputados estaduais aqui presentes, e falando que não estão participando junto das decisões com o governo do Estado, também realmente me preocupa como sociedade, né? De repente, eu estou vendo aqui, por exemplo, eu, como médico, tenho 2 representantes do meu parlamento aqui, não estão sendo ouvidos, né? Então, realmente, mais do que também a gente apenas criticar o comitê científico, que é para prestar informações, e que o governo e que o nosso governador tem que tomar as decisões, o comitê executivo também é um órgão consultivo que passa informações. Quem toma as decisões é o governo do Estado. Eu não estou dizendo que a decisão é fácil e que se eu tivesse no lugar dele, tomaria decisão A ou B, eu vou trazer a solução do governo, né? Mas eu acho que certamente tem que ser questionado o chefe do Poder Executivo, que quer que tome as decisões, né? Esse comitê consultivo, ele presta as informações e que eventualmente presta informações das 60 pessoas pensantes que estão ali no grupo, né? E que talvez não sejam as decisões corretas, né? E talvez vão colocar os seus pontos de vista. Mas, assim, quem tem que ser bem questionado, o governador do Estado. Pessoas, a gente sabe como funciona o grupo de WhatsApp. Eu estou de 2. Para dar Marcelo, tu travou para mim, não sei para os outros aí. Travou em quantos grupos de WhatsApp? Eu acho que tu ia falar que tu estava em 2 grupos de WhatsApp. Eu disse que eu tomei uma resolução pessoal. Cada vez que alguém me convida para o grupo, eu entro, tenho que sair de outros 2. Porque o que a gente mais tem no celular é grupo de WhatsApp. Mas a gente sabe, assim, uma coisa é ter um grupo de WhatsApp, acho que é legal, é bacana, você tem 60 pessoas ali super especialistas, universidade, especialistas, etc. A minha preocupação é não ter um fluxo de tomada de decisão baseada nessas opiniões. São pessoas cujos tempos valem muito dinheiro, inclusive, valem muitos anos de estudo, né? E eu não estou percebendo que tem esse fluxo decisório bem definido, né? E isso me preocupa. Mas, enfim, não quero render tanto nesse assunto. Era o nosso tema inicial e continua sendo fonte de preocupação para mim. Eu acho que o secretário Luiz Lame, que preside o comitê, pode estar à disposição aí a nossa live para a gente conversar sobre isso e esses questionamentos diretamente. É que, na verdade, tu pega os especialistas, tu utiliza daquelas pessoas como quiser, quando tu é não digo coordenador, quando é o chefe, no caso, o governador do Estado, né? Mas aí você dizer que tem um comitê científico com 60 pessoas, assim, fantásticas, né? E assessorando, mas no fundo tomar uma decisão sem realmente um fluxo de decisão que inclua ela, me parece algo que é bonito para a política, mas para efetivar a política pública, não. Mas como o Riesgo comentou ali, né? Na verdade, é científico por algumas coisas, por outras tomou decisões claramente políticas, por que não? Então, qual é a lógica de a gente pegar 22 pessoas correndo num campo? Não, isso pode, mas a dona Maria lá no seu Secos e Molhados não pode. A decisão não foi científica nessa decisão, né? Eu sou num grupo desse, um dos primeiros, vamos botar um fluxo correto, ou largar fora e dizer, eu não vou mais contribuir porque meu tempo vale mais do que isso, né? Num grupo onde
Mas, enfim, então, de novo, estou rendendo bastante nessa história porque eu fiquei bastante chocado com a forma como, aparentemente, né, funciona o tal comitê científico. Felipe, queria falar alguma coisa? Não. Eu acho que, no fim, tu me contemplou, Marcelo, na tua fala, e acho que a gente passou 1h04 de live. Eu estou muito satisfeito assim, de ter podido estar nessa live com o Dr. Eduardo. É um prazer estar ouvindo ele aí. Não vou acrescentar nada, não. Beleza. Fábio? Para sumarizar, acho que uma preocupação que o doutor Eduardo manifesta, e que também é uma preocupação nossa, é que o comitê científico esteja, na verdade, poxa, tanta gente boa ali, eu dei uma olhada extensa na lista de participantes, tanta gente boa, eu temo que talvez esteja sendo usado para dar um verniz de legitimidade, de cientificidade, onde há medidas que acabam não tendo um grau de coerência sistêmica entre si, né? Acho que esse é a nossa principal preocupação, mas acho que o papo foi muito bom, né? Até respeitando aqui a nossa previsão de horário, eu queria agradecer ao doutor Eduardo e mandar uma boa noite a todos, e vamos em frente. Doutor Eduardo, alguma consideração final ainda? Tá mutado o microfone, tá Eduardo. Desmuta ele aí. Aí. Não, ainda tá mudo. Ih, caiu agora. Se foi, Eduardo. Agora foi. Ele estava no celular, eu acho que ele acabou clicando de saída ali. Já vai voltar. Enquanto isso, a gente... deixa eu fazer um comentário, então, enquanto isso, cara. Eu ia comentar, cara. Aí, com esse comitê científico. Não, é que eu tô muito revoltado com esse negócio, porque parece muito que às vezes se toma as decisões antes e depois se manda buscar os dados para comprovar aquilo. Parece que o governo tem se portado dessa forma. Ele vai decidindo e vai tomando as decisões e depois vai encontrando uma maneira de encaixar nos dados. Isso não faz sentido. E aí quem critica é contra a ciência, porque aí tem alguns veículos de mídia que estão mais para panfleto de governo, que estão lá, é a ciência. Daí a gente vai, enquanto o legislativo fiscaliza, diz que está errado, diz que isso não está bem feito, e vem nos dizer que a gente não tem corpo de especialista para ser ouvido. Quem é que está ouvindo especialista? Olha aí, um baita do médico, que nem o Eduardo, tem um monte de pessoas brilhantes do comitê científico, o próprio secretário Lambi é um baita secretário, um cara, gosto muito dele, mas o governador está ouvindo efetivamente? Quem é que está no ouvido do governador dizendo, olha, faça isso mesmo, essa é a melhor decisão? Parece que é só para dizer que tem um comitê científico. Exatamente, aí tu se blinda de qualquer crítica, né? Como eu tô amparado na ciência, nos dados, na evidência, etc., qualquer pessoa que questionar é ocultista, é terraplanista, é não sei o que, é inquestionável, daí aí tá decidido, não existe nem consenso científico e ok, se foi tomada a decisão com base nos dados, nas evidências, acabou, isso aqui é o correto e vocês que criticam, vocês são malucos. Eu acho que o Eduardo ficou sem bateria. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Eu tô lendo os comentários do o pessoal falando que o Eduardo saiu da live porque a gente bateu. Na verdade, pelo contrário, pessoal. O Eduardo prontamente atendeu o nosso convite, respondeu a todas as perguntas. Ele mesmo tem opiniões pessoais que divergem bastante sobre as decisões do governo. Ele tem colaborado muito, na verdade, nesse debate, nos ajudou bastante a esclarecer. Então, eu gostaria de deixar um registro de agradecimento pela contribuição que o Eduardo está dando, né, para todos nós aqui, e para o público também, em trazer informações riquíssimas para que o trabalho do governo do Estado, esse sim que merece críticas, possa ser melhorado. Eu recebi aqui uma mensagem do secretário Luiz Lambi dizendo que as consultas formais sempre têm reuniões e que o comitê é consultivo, não é executivo. Que talvez sejamos confundindo o comitê de dados com o comitê científico. Não, eu inclusive mencionei o comitê de dados como sendo um órgão acima do comitê científico, né? Cada um tem a sua atribuição. Mas obrigado pelo secretário estar acompanhando a nossa live. Eu espero que possa colher algumas críticas propositivas. Participar aqui. O Comitê Científico Consultivo, nós respondemos as consultas, sim, com reuniões. O senhor talvez confunda o Comitê de Dados, a CEPLAG, com o Comitê Científico. O Comitê Científico não roda o sistema de bandeiras. Pois é, mas o problema, secretário, e aí acho que é bom a gente ter uma oportunidade de uma live com o senhor, está aberto espaço, é que sempre é tratado o tema das bandeiras como um tema em que se baseiam sobre dados científicos. Esse é o discurso que sempre é feito, né? Tanto da questão da ciência em si, como dos dados, né?
e a gente sempre diz que não pode ser meramente uma planilha de Excel a decidir a vida de milhões e milhões de gaúchos, né? Mas está o espaço aqui aberto, e eu estou achando que o Eduardo caiu por falta de bateria, pessoal, porque eu mandei um WhatsApp para ele, ficou só um Vzinho. Ele vai Vamos encerrar, então. Vamos partir do encerramento, então. Ele já estava agradecendo. Vamos encerrar. Senão a gente vai ficar enrolando até ele voltar. Estava no encerramento aí. Só que eu já fiz o encerramento. Boa noite. Eu quero só, viu, Fábio, antes disso, só dizer que sobre a questão da entrada do secretário. Agora o Marcelo travou para mim. Comitê científico. Oi? Não, travou a tua imagem para mim, eu não sei se foi para todo mundo. Pela importância que tem o comitê científico, né, em todos os discursos que são feitos, em todas as falas sobre ciência, e nós todos, mais uma vez, nenhum de nós quatro aqui desgosta da leitura, desgosta da ciência, pelo contrário, todos nós temos uma predileção por ler livros, por estudar melhor, seja na área, né, minha da ciência política e relações internacionais, o Fábio de ciência política também, o Giuseppe na área do direito, Camozato da administração. Todos nós gostamos muito de estudar e valorizamos demais a ciência, mas nós sabemos que a ciência justamente parte de dúvidas para tentar encontrar uma certeza. E nem sempre encontra, ainda mais num momento tão delicado. Então, ter tantas pessoas dentro de um comitê científico, como da qualidade do doutor Eduardo Trindade, né, que disse que durante todo esse período foram reunidas só 4 vezes, né, e participam sim num grupo de WhatsApp, mas a gente não sabe qual é a efetividade disso. A gente está completamente aberto para discutir melhor esse assunto, mas a impressão que passa é que não tem tanta ciência assim, tem muito mais aí um trabalho de, enfim, impor uma determinada opinião pré-concebida, e isso é muito ruim, porque afeta a vida de milhões de gaúchos que, enfim, precisam trabalhar e estão, principalmente na iniciativa privada, completamente preparados para isso. Acho que não tem lugar mais seguro hoje no Rio Grande do Sul do que um pequeno comércio, que um pequeno estabelecimento, um serviço, porque todo mundo se preparou, enquanto o poder público, lamentavelmente, né, em muitos lugares, além de não fazer sua parte, ainda vimos dar péssimos exemplos aí, tá o Covidão para falar, para contar a história para o futuro. Mais alguma coisa, pessoal? Só registrar aqui que o secretário Lambi está nos comentários fazendo os esclarecimentos, até agradecer o secretário, quem eu já fiz a menção aí, gosto muito do secretário, acho que é extremamente qualificado, um grande nome do governo do estado, está aqui, né, à disposição, esclarecendo os dados. Exatamente, e que está falando justamente sobre os diferentes comitês e sobre a questão de ser consultivo, que nós, inclusive, já tratamos aqui na live, deixamos isso também esclarecido. No mais, boa noite a todos, valeu pela audiência. Valeu, boa noite, obrigado. Obrigado aí, e obrigado ao doutor Eduardo, não está mais com a gente, mas... Travou, Marcel, mas muito obrigado, Eduardo, pelo convite, pelo aceite do convite. Uma boa noite a todos vocês. O Marcel travou, não acabou finalizando agora o agradecimento. Tá bom, então falou. Agora fica o registro. Valeu, até o próximo domingo.